Não, já tá enviando pra ele lá. Só preciso enviar pro YouTube e pro Face aí. Lá eu já tô pegando. Eu só preciso do tempo pra passar pra ele dar o start lá. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, no porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. É uma alegria estar aqui contigo, estar ao vivo aqui. Eu já te peço, minha amiga, meu amigo, que já pegue aí o link da RS Play, o link do Facebook e vá compartilhando, porque o tema que nós vamos tratar hoje é muito importante, principalmente nesse ano de eleições, onde distrações não podem tirar o nosso foco para o momento de votar. De repente você está dizendo aí, André vai falar de política? Minha amiga, meu amigo, nós precisamos sim falar de política. Porque quando nós não votamos com consciência, nós acabamos deixando nas mãos dos outros as escolhas. E depois não adianta a gente reclamar. Mas não é só de política, não. Nós vamos falar de posicionamento, principalmente nas redes sociais, com ênfase no Instagram, porque eu trago hoje aqui uma convidada que é especialista no Instagram com relação a orientar mulheres, ela que é mentora de mulheres de negócios que realizam os seus negócios pelo Instagram em especial. Nós vamos falar de posicionamento na nossa vida pessoal, posicionamento no que se refere à área profissional e também, por que não, tão importante, como eu já falei, posicionamento na área da política, tendo em vista 2026 eleições. Então, fica aí com os nossos patrocinadores, um agradecimento muito especial a Rabush, a Magras do Menino Deus, de Guaíba e Camaquã, também nosso agradecimento a Amália Ferreira, a Letícia Aguiar, e as nossas apoiadoras, né? Da Empório Fit, da Sandrin, também da Coma Cristais, a Rural e Tal. Então é com muita alegria que sempre nós começamos a segunda-feira com Despertando Mulheres aqui pelo RS Play. E fique então com os nossos patrocinadores e apoiadoras.
voltamos e como eu disse para vocês, eu estou aqui com uma convidada que é especialista na área das redes, em especial do Instagram, porque hoje eu, Andréia, né? Hoje não, mas no passado recente, para mim postar no Instagram, no Face, e eu gosto muito do Instagram, era postar, ficar compartilhando. Mas qual era a minha intenção em compartilhar? O que eu queria dizer para as pessoas? O que eu queria comunicar? E a minha convidada, ela é especialista, ela é mentora de mulheres de negócios, como eu falei, orientando, conduzindo as mulheres para que elas tenham intencionalidade, para que elas tenham um propósito, um porquê de estar compartilhando o que elas compartilham no Instagram. E hoje, minha amiga, se alguém vai fazer uma entrevista de emprego, se alguém vai se colocar à sua disposição para alguma parceria, enfim, para todos os relacionamentos, eu já cheguei em ambientes que ao invés de pedirem o meu telefone, pedir o quê? O meu arroba. Então hoje para tudo, eu e você vamos no Instagram para conhecer a pessoa. Embora, né, no Instagram às vezes não postamos, né, tudo, as dores e as conquistas, né? Só se posta o que é bonito, só se posta o que é alegre, só se posta aquilo que eu acho que é bom. E também o que vamos falar hoje é quando, infelizmente, as pessoas postam o que não é a sua vida real. Ou seja, precisa ser de verdade. Eu costumo dizer que eu sou de verdade no trato com as minhas clientes, eu sou de verdade na minha família, eu sou de verdade aqui na TV, eu sou de verdade no altar da minha igreja, eu sou de verdade em todas as minhas relações. Porque se eu não for de verdade, eu não vou me sustentar. Não vou sustentar a personagem que eu criei. Mas existem pessoas que criam personagens e não conseguem se sustentar. Então nós vamos falar sobre posicionamento e algo muito importante que nós vamos falar sobre aquelas pessoas que são, um termo que eu aprendi com ela, tá? Que são generalistas. Então aquele candidato político que é generalista, aquele profissional que é generalista, aquela pessoa que é generalista, fala de tudo, fala de todos. E daí? Será que entende de tudo de todos? Então, com muita alegria, Amália, seja muito bem-vinda, Amália Ferreira, que veio da Serra, né, especialmente para o programa, mas sendo que ela é minha parceira aqui no programa, né, e hoje ainda nós chegamos assim em cima do laço aqui na TV, porque estávamos tratando de negócios, e eu olho para ela e digo, Amália, tem que avisar. Eu olhei para ela, a convidada é tu, né, porque eu já estava dizendo para ela, manda mensagem para a convidada, né, para dizer o horário que a gente vai chegar. Então seja muito bem-vinda, Amália, vai ser uma alegria a gente poder falar desse tema que tu me despertou e que eu amo hoje falar. Prazer é meu estar de novo no sofá do Espaço Despertar e falar de uma coisa que eu adoro falar, que é o posicionamento nas redes sociais, principalmente para mulheres de negócios. Eu quero que tu fale, então, um pouquinho sobre a tua mentoria, que tu fale sobre o teu serviço, sobre a tua empresa, sobre o que tu faz, o que tu entrega, para que a nossa audiência possa entender o porquê que a gente vai falar de posicionamento nas redes sociais, em especial no Instagram, falar dos que são generalistas e falar também da importância de eu, como pessoa, que vou lá postar o meu final de semana, a comida que eu tô comendo, enfim, ou eu postar da minha mentoria, né, do meu business, ou eu postar sobre política. Então, eu sou hoje, né, especialista em posicionamento de autoridade, né, no digital, independente da plataforma, para mulheres de negócios que usam as redes sociais ou alguma plataforma digital para divulgar o seu trabalho. O meu trabalho de posicionamento, né, com posicionamento de autoridade, é fazer com que as mulheres percebam, primeiro, né, reconheçam toda a trajetória, reconheçam o lugar que elas desejam ou que elas merecem ocupar, que elas ocupem esse lugar com autoridade e depois que elas consigam comunicar essa autoridade de dentro para fora, mas com um direito, né, com um espaço de fala que já é delas, mas que muitas vezes elas não reconhecem. Além disso, né, tem a mentoria, a consultoria, a assessoria nessa área e a gestão estratégica, que é onde eu faço o posicionamento, mas também faço a criação, a edição e o compartilhamento dos conteúdos. Tá, tu falasse para elas, tu atende exclusivamente um público
feminino. Isso? Nas mentorias, sim. O meu método, ele foi desenvolvido, validado. Um método próprio isso, teu, método que tu exclusivo. A base do meu método são 3 pilares, né? Posicionamento, estratégia e constância, porque começa, né? Tudo começa com posicionamento. Eu trabalho, então, as 7 chaves do posicionamento que eu desenvolvi, que eu pesquisei, que eu validei. Essas 7 chaves do posicionamento estão dentro do mapa do posicionamento, que é meu também, é o meu mapa. Eu só abro o mapa na mentoria de posicionamento. É uma ferramenta, o mapa, para a gente explicar bem, para você entender, né? O mapa, ele é, na verdade, o que dá a direção e o acompanhamento da mentoria. Então, começa com a essência e termina no público-alvo, mas durante tudo isso tem um caminho. E como ele é cíclico, ele não termina, tudo se completa, na verdade, né? Então, quando elas olham o desenho do mapa, elas vão entendendo por que tudo se completa. Então, a essência, lá no DNA, que tem alguns pilares que eu trabalho, depois, né, a essência se completa nos valores, os valores se completam na sequência, e vai até que chega no público-alvo, e aí o público-alvo volta para a essência, porque tudo precisa conversar. Eu não posso comunicar uma coisa que não vai se sustentar, ou seja, que não está dentro da minha base, da minha essência, dos meus valores, e que também não vai atrair o público-alvo, porque o posicionamento ele precisa ser magnético. Eu não corro atrás do meu cliente. Ele é atraído por mim, ele é atraído pelo meu posicionamento, ele é atraído pelas coisas que eu comunico. E para que isso se sustente a longo prazo, tem todo um caminho, né? Toda uma estratégia, enfim. Então, é posicionamento, estratégia, porque sem estratégia, sem pesquisa, sem entender, sem mapear, sem olhar, né? Sem investigar, sem entender exatamente, né? E sem ter uma intenção, que foi o que tu falou antes. Então, a intenção é o que muda tudo, que é o porquê. Então, geralmente eu falo assim, né, que a grosso modo, estratégia é por quê, para quem e como. Respondendo essas 3 perguntas, a gente já sai daquele postar por postar, ou postar porque me deu vontade, ou porque eu não tenho nada para postar, então vou postar isso aqui para não deixar vazio. Que é o que acontece, eu penso, e no meu caso, porque antes se falava muito assim, tu tem que postar de 7 a 10 stories por dia. Tu tem que postar 2 postagens no feed. Então, tipo assim, se a pessoa não está programada, planejada, se não é algo intencional, com propósito, ela vai postar o que tiver, né? E eu vejo que isso acontece ainda com muitas pessoas, né? E tira o foco. Mas explica um pouquinho, assim, de forma objetiva, esse para quem, por quê, explica um pouquinho, para que tu, minha amiga e meu amigo que estão assistindo, e olha só, nós não entramos no Facebook ainda, mas estamos no YouTube, então eu estou abrindo aqui o YouTube para poder acompanhar, né? Então você compartilha o link da RS Play, o link do YouTube, e nós estamos fazendo toda essa introdução para você entender a importância, porque hoje, olha só, algum tempo atrás eu ouvi assim, quem não está no Instagram não existe, quem não está nas redes sociais não existe. Eu dizia, como eu existo, eu estou aqui? Mas verdadeiramente, porque como eu falei antes, as pessoas nos conhecem pelo nosso Instagram, né? Já aconteceu várias vezes, em vez de pegar meu contato telefônico, pegou meu Instagram. Então, é importante que você entenda, né, toda essa estratégia, ainda mais você que vende pelo Instagram. E sempre você está vendendo. A Amália vai falar sobre isso. Mas fala para nós o quê, porquê e... É o porquê, para quem e o como. Peraí, vamos lá. Porquê, para quem e o como. Vamos lá, Amália, fala para nós. Fechando, só para concluir, os pilares, né, da mentoria, a gente tem a constância que está junto aí nesse porquê, para quem e como. Então, o porquê é qual a intenção. Quando eu vou fazer, eu falo para as mentoradas sempre que vou fazer um post. Aí tu olha para ele, tu pensa assim, vou compartilhar a foto dessa taça com água, tá? A primeira pergunta é, por quê?
Por que eu vou compartilhar esse post? Por que eu vou compartilhar essa foto? Por que eu vou compartilhar esse vídeo? Qual é a intenção? Qual é o motivo principal? Eu quero falar, eu vou linkar isso com o meu trabalho, então eu vou falar da taça, eu vou falar do posicionamento que traz, né? Que está por trás de tomar, sei lá, de tomar água na taça e não num copo de requeijão, por exemplo, né? O que isso vai comunicar, essa dualidade, enfim, qual é a diferença? Então, isso é o porquê. Por que eu vou compartilhar? Qual é a intenção? Aí vem o para quem. Quem vai receber essa mensagem? Para quem eu vou compartilhar? Quem é o público principal? As pessoas que vão objetivamente receber essa mensagem. Para quem eu quero comunicar? Porque faz toda a diferença se eu for comunicar para um grupo específico de pessoas ou se eu vou compartilhar para o maior número de pessoas possível. Então, no momento em que eu sei o porquê e o para quem, vem o como. E o como é a linha editorial. Então, o que é esse como? É de que forma que esse conteúdo ele vai vir. Ele vai vir em um vídeo, em uma foto, num criativo, que é, por exemplo, um post que é feito no Canva, mais elaborado, enfim, que vai trazer, né, a identidade visual, enfim. Então, quando eu respondo o como, eu entendo o porquê que aquele post ele foi em um vídeo curto de 10 segundos. Por que aquele post ele foi, de repente, numa foto com fundo desfocado para ressaltar, de repente, um ponto específico. Ou porque é uma sequência de fotos e não só uma foto. Então, por que daquela legenda, né? Por que eu trouxe a informação na legenda? Então, se eu respondo, né, objetivamente, o porquê, que é a intenção, o para quem, que é o público que vai receber, e o como, eu já estou, né, numa estratégia, mesmo que seja uma estratégia bem simples e prática, que qualquer pessoa consegue usar no dia a dia antes de fazer qualquer post, né? Porque isso já te trava, digamos, né? Naquele ímpeto de compartilhar qualquer coisa, de compartilhar qualquer foto, qualquer vídeo, de não saber muitas vezes o que escrever na legenda, porque a maior parte das pessoas trava na hora da legenda, né? Ou se tem uma ideia de que não precisa de legenda, só que precisa, porque 46% das pessoas, né, dentro das pesquisas que são realizadas, 46% das pessoas leem a legenda. Interessante. E além de tudo isso, as chances do post aparecer numa pesquisa feita, né, lá no Google é maior quando tem legenda do que quando não tem. Então, quando eu sei a intenção, quem vai receber a mensagem e como esse post vai, fica mais fácil na hora de elaborar a legenda, né? Saber o que eu vou comunicar. Entendi. Olha só, amigos e amigas, já estamos no Facebook, parece, tá? Mas acompanha aí pelo YouTube, pelo Face, compartilha o link também da RS Play TV e vamos tratar do Instagram, porque no nosso tempo aqui nós podemos falar só de uma rede social e é onde é a especialidade também da Amália. Então, olha só, eu e você, né, estamos no Instagram, seja para simplesmente postar, simplesmente para comunicar o nosso dia ou para vender, né? Só que daí eu preciso, acompanhando aí o que a Amália nos passou, eu preciso ter eu vou resumir na minha linguagem, eu preciso ter um porquê de eu postar, né? E eu quero falar com quem? Eu quero falar com todos? Se eu quero vender um serviço, um produto, eu quero falar com quem? Com todos? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, eu preciso ter essa intencionalidade para que eu possa ter retorno, né? E sem falar também que número de seguidores não significa resultado positivo para ti. E daí, Amália, eu quero, né, que tu fale agora sobre a pessoa que só posta a sua vida. Eu só quero postar. Eu não quero vender produto, eu não quero vender serviço. Eu não sou candidata às eleições de 2026. Eu posso lá, eu fui na praia, eu fui almoçar num restaurante bacana, com marido e filho. Mesmo essa pessoa, entre aspas, que faz postagens aleatórias, ela precisa também de todos esses requisitos, atender a todos esses requisitos?
Quando a gente tem uma página pessoal só, a intencionalidade da página é diferente, né? Então, o que é importante quando a gente tem só uma página pessoal, sem nenhuma intencionalidade de venda, né? Então, eu não tenho um negócio, mas quando eu não tenho um negócio, eu sou o meu negócio. E a gente precisa entender que mesmo que eu seja funcionário, né? Mesmo que eu não seja não tenha um negócio, né? Eu sou CLT ou profissional liberal, enfim, eu estou de toda forma comunicando. E as pessoas, os empregadores, enfim, todo mundo hoje busca nas redes sociais a referência de vida pessoal e de relacionamentos, né, que eu falo bastante, inclusive, da autoridade relacional, para questionar, né, principalmente se tu tá alinhado, se tu é coerente, o que tu faz, né, qual é o teu círculo de amizades, os lugares que tu frequenta, o que tu faz nas tuas horas vagas, e tudo isso vai pesar contra ou a favor, independente se tu usa a tua página para vender. Então, porque a gente se vende o tempo todo, né? Então, no momento em que eu estou buscando um emprego, eu estou me vendendo. No momento em que eu estou, sei lá, em busca de um relacionamento, eu estou me vendendo. O tempo todo, a rede social é usada para isso. Então, é importante sempre, né, que haja uma intencionalidade e um filtro. Então, o que eu sempre falo é: qual é o objetivo desse post? Então, posso compartilhar uma foto minha de biquíni na praia? Posso. Né? Só que eu sei que isso vai, depois que cai, eu falo assim, que depois que caiu na rede, a gente perde o controle. Porque pode virar print, pode virar meme, pode ser usado contra, né? Pode sim, e muitas vezes já foi usado contra. E o que também, né, que eu vejo assim, ó, eu falo muito de congruência, né? E às vezes tu nota que não tem congruência nenhuma. Às vezes a pessoa coloca uma profissão ali, né? Ela não quer se vender, mas ela coloca uma profissão, ou ela coloca a sua fé, e daí eu vou trazer para a minha fé, né? Eu sou cristã evangélica, né? A minha denominação e a minha fé não tem religiosidade, não tem fanatismo, né? Então a gente vai na praia de biquíni, é óbvio, ou de maiô. Eu brindo com espumante, tomo meu vinho do Porto, né? Então, assim, não existe fanatismo e nem doutrina do homem, porque muitas coisas que algumas igrejas pregam, com todo respeito, às vezes é doutrina do homem, porque a gente não encontra na Bíblia, né? E só que tem uma coisa: se eu falo que eu sou cristã evangélica, se eu falo que eu sou pastora, que eu sou uma educadora cristã, por que eu vou botar na fotinho da minha bio eu toda de biquíni na praia, gente? Eu quero mostrar o corpinho ou o quê? Sabe? Não tem congruência. Ai, André, mas tu acabou de dizer que não tem fanatismo, não tem religiosidade, nem doutrina do homem. Por que não pode? Porque eu acho que de biquíni tem que mostrar, assim, uma modelo que faz fotos de biquíni lingerie, né? Roupa de fitness, que às vezes tem umas meio indecentes, né? Tem que ser quem trabalha com isso. Tem que ser quem, né? Por exemplo, a minha amiga, a Melissa, que tem um corpo escultural, né, que tem seu programa de TV também, ela é CEO de uma rede de academias. Para ela faz sentido estar de roupa de treinamento, mas para mim não faz. Eu sou mentora de vida, eu sou educadora cristã, educadora comportamental. O que eu vou ganhar com isso? A não ser que eu quisesse ser mentora de vida só dessa profissão, né? Mas caso contrário, não tem congruência. Ou então a foto do Instagram. Do Instagram não, perdão, do WhatsApp. Não é assunto, tá? Mas eu vou no WhatsApp, né? Mas não tem nada a ver. Enfim, é ter congruência, né, Amália? Pelo nosso tema que nós queremos entregar muito conteúdo e informação, que as amigas já podem agora já mexer aí no seu Instagram. Fala pra mim, essa pessoa então que tem uma página pessoal, ela não quer vender produto e não é candidata a eleições nesse ano, a nenhum cargo eletivo. O que é importante ela ter na bio dela, então? De forma bem objetiva. Vai depender muito do que ela quer comunicar. Então, por exemplo, mãe, é pai, é casada. O que ela vai colocar na descrição da bio. Isso, porque assim, ó, ela pode comunicar, deixar claro, por exemplo, a fé, partido político, time de futebol,
Pode, né? Tipo, coisas que ela gosta que são... O que a gente comunica na bio pessoal, né? Quando é pessoal. Coisas que são importantes e relevantes para nós. Porque aí não é para o mercado de trabalho necessariamente. Mas são coisas que são relevantes e que são coerentes com os meus valores, com aquilo que eu acredito, com aquilo que me representa e que eu acho que vale a pena comunicar, que vale a pena eu falar. Então, eu posso colocar, por exemplo, né? A minha profissão, eu posso colocar, marcar, de repente, o cônjuge, né, os filhos, posso colocar a minha fé, meu time de futebol, uma frase que me representa, alguma coisa que eu gosto muito. Na descrição da bio. Na descrição da bio. A foto tem que conversar com a descrição da bio. Ok, amigas, vão deixando aí suas mensagens, tá? Está passando aí na tela o meu Instagram pessoal, Instagram da Amália, nos chame e tá aberto para pergunta. Olha só, gente, aproveitem porque é uma consulta gratuita que você vai ter, que nós estamos abrindo para esta semana só a partir deste programa, tá? Então aproveita, faz pergunta que nós vamos responder vocês. Entendido? E se for uma página, se for um Instagram profissional, Amália, me fala, porque hoje se vende tudo pelo Instagram. O Instagram sempre foi, mas hoje é muito, muito uma máquina de vendas, né? Hoje 56% das pessoas que vendem alguma coisa vendem a partir do Instagram. Não quer dizer que venda ali, né? Mas é uma plataforma de divulgação. E a bio de um profissional no Instagram, ela tem que comunicar principalmente, né, o que ele entrega. Então, o diferencial, quem ele é, o que ele faz e o que ele entrega de diferencial. Isso precisa ficar muito claro. Então, quem eu sou, o que eu entrego, né, qual é a minha entrega, qual é o meu produto principal, né, ou os meus produtos principais, porque a gente pode eleger 3 produtos principais e comunicar ali, e o meu diferencial. Então, eu preciso deixar muito claro, por exemplo, no meu caso, né, quem eu sou, como pessoa e como profissional, principalmente, então, mentora de mulheres de negócio no digital. O que eu entrego? Eu entrego eu entrego um método validado, enfim. Qual é o meu diferencial? São, além do método, né, que é exclusivo, as 7 chaves do posicionamento, o mapa do posicionamento, os resultados, porque eu vendo resultados, os resultados que as minhas mentoradas já tiveram. Então, o diferencial pode ser um atendimento, o atendimento que é diferenciado, pode ser um método que é exclusivo e validado, que é único, podem ser os resultados, né? Tipo, pode ser a experiência, às vezes o profissional, a profissional tem anos de experiência e não comunica isso, né? Não comunica, não fala, tem muita dificuldade de se apropriar da experiência que tem e comunicar isso. E isso é um grande diferencial, porque isso vai te diferenciar muitas vezes de um profissional que começou agora e, né, vai te dar uma percepção de valor maior no mercado, porque tudo depende do público para quem tu vai comunicar. Né? A gente precisa ter muito claro que eu vou de quem eu sou para quem eu quero vender. Então, eu preciso saber primeiro, né, aquilo que me representa, aquilo que é caro, aquilo que é importante para mim, aquilo que eu não abro mão. Então, reconhecer a minha história, validar a minha história, entender que eu posso sim, que eu devo comunicar a minha história, e aí entra a experiência, né? Reconhecer os anos de experiência, saber que tu tem sim potencial e que tu precisa comunicar isso. Se tu tem 10 anos de experiência, reconhece os 10 anos de experiência e comunica isso. Se tu tem 30 anos de experiência, comunica os 30 anos de experiência. Isso é forte, tá, gente? Ela tá falando aqui, né, virada para mim, eu tô aqui cheia de caras e bocas, acompanhando aqui o Facebook, gurias do Facebook, compartilhem. Tamara, Cris, Milena, vamos compartilhando, por favor, aí, gente. Vamos compartilhando para alcançar mais pessoas, porque está aberto só essa semana, consultoria, mentoria gratuita, onde você pode fazer as perguntas e nós vamos responder. É só essa semana. E só para quem estava aqui ou indicou alguém, tá? E ela tá falando, e assim, gente, cada um no seu quadrado. Eu falo muito isso, cada um no seu quadrado. Eu falava muito assim, Amália. Sabe, com todo respeito, eu tenho muitas amigas contadoras, te apresentei 2 amigas, né, a Sônia e a Carla, e
E eu falava muito assim, ó, com todo respeito aos contadores. Contador é contador, não se mete a ser advogado, não se mete a fazer contrato, não se mete a analisar contrato. E advogado é advogado, não te mete na área da contabilidade, é de cada um no seu quadrado. Então, amigas, eu não entendia nada desse negócio aí que a Amália tá falando, tá? Então, quando ela fala assim, sabe, amigas, 30 anos, sabe? Eu já sei para quem que ela tá falando, né? É para mim. Porque eu tenho mais de 30 anos atendendo mulheres, seja no escritório de advocacia, seja no gabinete pastoral, seja como coach, como mentora de vida agora, e eu não comunicava, né, Amália? Então caiu uma ficha assim com a minha mentora Zora também, com a Amália. Daí eu fui fazer uns cálculos, mas eu tenho mais de 30 anos, eu só trabalho com mulheres há mais de 30 anos. Já fui instrumento para, assim, trazer paz, trazer prosperidade, né? Segundo o pastor Gabriel, ele disse assim, Andréia, tu tens um dom. Todos que chegam perto de ti prosperam, crescem na vida. E daí eu comecei a fazer um balanço, e é verdade, gente. É verdade. Olha que eu tenho gente aqui, ó, tem gente aqui que pode... Tamara pode dar depoimento aqui. Minha amiga Valquíria, minha psicóloga linda, beijo. Então, gente, eu tenho esse dom, tá? Espiritual. Só que eu não me tocava disso, porque para mim era tão normal, eu não me tocava disso. E hoje sim, né, eu tenho que honrar a minha história, como a Amália está dizendo, nós temos que honrar, contar a nossa história. Eu tenho mais de 30 anos contribuindo na vida de mulheres, estou, né, hoje formada como mentora, tenho meu método reconhecido pela faculdade FEX, né, a universidade que tem a parceria com o MEC e que valida, certifica a minha imersão, a minha mentoria. E isso traz muito valor, agrega muito valor. Então hoje eu comunico e você precisa comunicar, viu? Honre a sua história, minha amiga. E mais uma vez, né? Mentoria gratuita essa semana para suas perguntas. Amália, vamos para o intervalo, porque o tempo voa quando a gente fala do que gosta, né? Eu tenho que falar pouquinho, estou falando muito aqui, mas o assunto eu amo. E vamos para o intervalo para que a nossa audiência possa conhecer mais um pouquinho aí das nossas parceiras e parceiros e patrocinadores. E já voltamos. E olha só, gente, o outro quadro promete, tá? Fica conosco, compartilha os links. Já retornamos. Então, voltamos. E olha só, gente, o que eu coloquei aqui no Face, ó. Mentoria gratuita, só essa semana, 3 perguntas que podem valer, e ficou 8, mas é que pode valer ouro para você. Vou corrigir aqui, ó, que pode valer ouro para você. Por que que eu tô dizendo que pode valer? Porque hoje, eu e a Amália ainda conversávamos que tem pessoas que recebem muito de nós, eu e ela. Pessoas que recebem muito. Quando a gente vê, já está dando mentoria gratuita, embora a gente não recebesse gratuitamente, né, Amália? Quanto... Ó, se eu for computar no último, assim, 12 meses, o quanto que eu investi,
Nem vou falar, né? Senão o filho vai ouvir e vai me puxar as orelhas. Mas, se fôssemos computar o quanto já investimos, e a gente entrega de graça para muita gente, mas as coleguinhas, às vezes, não aproveitam o ouro que está recebendo. Talvez porque é de graça, Amália. Né? Talvez como está recebendo de graça, num café, que tem que ser café com Pix, viu? Vai num café, sai, recebe no escritório, daí, tipo assim, não valoriza, né? Então, pode valer ouro para você, porque essa oportunidade é uma oportunidade de ouro que nós estamos entregando. É o nosso tempo com você para responder 3 perguntas. O que você vai fazer com as respostas das perguntas e você elaborando bem as perguntas, tá? É que pode valer ouro ou não, porque se você engavetar a orientação que a gente der, não vai valer nada. Agora, se você colocar em ação, vai valer ouro. Amália, querida, agora chegou um momento que eu quero muito falar. Já falamos do posicionamento pessoal numa página pessoal. Quando ela fala página, para mim é o Instagram, tá? Do posicionamento profissional, né? Agora, minha amiga, esse é um ano de eleições. E eu já estou vendo muita gente no Instagram falando com todo mundo e para todos. E o que é pior, minha amiga, algo que eu falo muito assim, ó. Independente, né? Eu não sou de esquerda, né? Eu sou de centro-direita. Então, independente se eu votei ou não no atual presidente, eu tenho que respeitá-lo como autoridade, como presidente. Mas eu não preciso concordar. Mas eu não preciso ir para as redes e esculachar, né? Assim como também, e isso é um posicionamento dos políticos que eu não gosto, porque quando tu tá rebatendo ali a posição ideológica, a proposta, o projeto, é uma coisa. Agora, quando eu ataco a pessoa, quando vai, né, para pessoalidade, eu já acho que aquela pessoa que está atacando pessoalmente o outro, ela já perdeu para mim também todo o valor, porque ela está dizendo que o outro não tem valor, mas a partir do momento que ele ataca dessa forma, para mim, perdeu valor. E o que eu tenho visto muito é assim, ó, tenho despertado nos últimos anos, né? Mas agora está muito mais latente. Por quê? Porque eu aprendi contigo que nas redes tem que ter intenção, intencionalidade, enfim. Então eu comecei a olhar de uma forma diferente. Eu estou vendo muitas pessoas, né, generalistas, como tu me ensinou. Ou seja, saiu uma notícia lá no Polo Norte. A pessoa já vai para frente, né, da sua câmera, do seu celular e já grava e dele pau lá no urso do Polo Norte, né? Ou seja, qualquer pessoa, sabe? Qualquer notícia que está viralizando, qualquer notícia que está chamando atenção, a pessoa vai lá e taca pau. Porque eu não estou vendo ninguém aproveitar as notícias positivas e falar, né, das questões positivas. Então, vou te dar um exemplo bem prático, atual, que não é de política, porque a gente está contando o milagre, mas não vai contar o nome dos santos, né? Então, por exemplo, eu mandei para a Tiene, CEO da Magras, nossa patrocinadora, aquela notícia do Instagram que 6 pessoas morreram, né? Depois de usar a canetinha, né, de algumas marcas para emagrecimento. Ou seja, aquilo ali está bombando. Só que a Tiene me mandou várias notícias dos benefícios de quem já usou e está usando. Ou seja, os benefícios não bombam, mas os malefícios, né, de milhares e milhares e milhares de pessoas que estão usando, 6 morreram e com certeza tinham outros problemas, enfim, né? Essa foi a orientação a informação que eu recebi. Com certeza tinham outras situações ali de saúde que agravou, vamos dizer assim. Então, o que eu vejo desses generalistas que estão ou querem ingressar num cargo público, político, é que, gente, eu fico pensando, essa pessoa não dorme dia e noite e como é que ela consegue entender de todos os assuntos? Critica todo mundo, fala de todo mundo. Gente, se manifesta de coisas assim, sabe, absurdas, coisas que não têm ligação. Enfim, vou parar de falar, né? Porque senão eu me entusiasmo, tá, gente? Porque eu fico pensando... Eu ia dizer uma expressão, mas não vou dizer porque eu ando muito comportada. Ela me pediu que eu não fosse polêmica, pegasse leve, né? Mas como é que eu vou dizer? São pessoas que, para mim, não têm compromisso, nem responsabilidade com a verdade, nem com valores e princípios. Porque essa pessoa que é generalista fala de tudo e contra todos, eu não sei os valores dela.
Eu não consigo alcançar os valores, tá? E também não sei se quando ela se eleger, o que é que ela verdadeiramente vai defender. Ah, eu vou defender políticas públicas para as mulheres, mas como ela ataca todo mundo e não apresenta a sua proposta, quais são as políticas públicas para as mulheres? Porque, dependendo do governo, da ideologia, gente, vai criar projetos, programas, leis, tudo vai ser política pública, mas são aquelas que estão alinhadas aos meus valores? O generalista, ele não vai se aprofundar em nada, né? Ele é generalista exatamente por isso. Então, na pirâmide de posicionamento, ele está na base, porque ele é raso em tudo. E aí é exatamente isso que ele faz. Ele pipoca, né? Que eu falo, que ele pipoca de assunto em assunto, não se aprofunda em nenhum. Ou seja, ele não mergulha em nada, porque ele não consegue se aprofundar em nada. Não porque ele não tenha conhecimento, mas o que ele quer? Ele quer visibilidade. Então, o generalista, ele é o famosinho da internet, por quê? Porque ele causa polêmica, porque ele pega um assunto polêmico, ele vai lá e aumenta, ele vai lá e polemiza, ele vai lá e fala de tudo um pouco, mas não fala muito de nada. Então, geralmente, o generalista, ele é aquela pessoa que não vai se aprofundar, ele é raso. E ele quer ibope, ele quer visibilidade. São aqueles... é muito difícil, né? E é um contraponto bem interessante, porque o especialista e a autoridade, a referência, geralmente tem poucos likes, tem poucos compartilhamentos, né? Eles se aprofundam muito, porque ele precisa disso para consolidar o nome. O generalista... ele vai ter muita visibilidade. Então, ele geralmente quer falar com todo mundo. E aí ele vai falar de tudo, né? Morreu alguém, ele vai falar. Alguém se separou, ele vai falar. O Big Brother, ele fala do não sei o que do artista, do jogador de futebol. Ele fala de carnaval, ele fala de religião, ele fala de tudo. E não se aprofunda em nada. O político, né, que é generalista, e não são todos, que fique claro, né? Não é todo político que faz carreira, né? Que começa, o que já é desagradável, porque a pessoa, principalmente se ela está começando na política, e ela vai para o generalismo, ela vai atacar em todas as frentes. E fica realmente difícil de reconhecer a essência, os valores e o plano de ação, né? Tipo assim, onde que ela realmente vai fazer a diferença se ela fala de tudo, se ela ataca todos os lugares. E ela fala não, ela fala de tudo, mas ela busca visibilidade em todos os temas. O generalista, ele faz isso. Então, quando a gente tem um político iniciante, principalmente generalista, ele vai ter muito alcance, ele vai ter muitos likes, ele vai ter muitos comentários, ele vai ter muita visibilidade, ele vai ter muito espaço de fala, porque as pessoas param para escutar, as pessoas param para ouvir aquele vídeo, as pessoas dão ibope, as pessoas dão, né, reconhecimento, mas aí o que ele vai realmente, efetivamente, ele vai fazer se ele for eleito. Então, na política, é um tema bem delicado, assim, né, o generalista... E todos os outros, né, os outros degraus da pirâmide, enfim, porque... a gente tem, na verdade, jogador de futebol que é generalista, ator, atriz, músicos, pessoas famosíssimas que são generalistas, influenciadores digitais. E o problema do generalista é que ele tem um poder de influência e de alcance muito grande. Ainda mais se ele já tem essa visibilidade, se ele já tem esse espaço na mídia. Então, ele já é conhecido, né? E daí começa a atacar para tudo que é lado. E as pessoas acham bonito. Porque também, Amália, uma coisa que me preocupa muito, né? No Brasil, né, e o Rio Grande do Sul é reconhecido como o estado ou um dos estados que tem maior consciência política, né? E muitos feitos grandiosos da nação surgiram de homens daqui do Rio Grande do Sul, né? Então, o que me preocupa é assim, ó, o Brasil ainda não tem um amadurecimento político, né? Então, tu vê, assim, pessoas que vão prometendo absurdos durante a campanha política, mas são absurdos, né? Que eu nem vou citar aqui.
mas são absurdos, e pelo tempo também, senão a gente vira à noite, né? Candidatos que prometem absurdos, gente, e que o povo acredita, porque o povo está muito carente de esperança, né? Muito carente de realizar sonhos, enfim, então eles entram naquela ali, a pessoa, bom, tem um candidato, né, que se elegeu, enfim, mas que tem vídeos dele dizendo, tem que mentir, na política tem que mentir mesmo, tu não mentir, tu não ganha votos, e mesmo assim, ele foi eleito, e mesmo assim, ele, né, pode ser reeleito. Então, a pessoa está ali falando que tem que mentir, e o outro abençoado está lá votando. Então, tu imagina, pessoas que têm, assim, popularidade, pessoas que têm visibilidade, como tu falou, né, atores, jogadores, influenciadores, já têm seus seguidores, já têm um espaço na mídia, e daí começa a atacar para tudo que é lado, a pessoa aplaude, porque uma hora vai falar comigo, uma hora vai falar contigo, todo mundo aplaude, elege essa criatura, chega lá, eu conectei com a pessoa porque ela falou sobre instituição casamento, falou sobre família, falou sobre fé, que nós precisamos respeitar a fé de cada um e ter liberdade para falar da nossa fé, que é uma, né, falou que todos nós temos direito, eu posso dizer que eu concordo com a tua fé, que eu concordo com o teu posicionamento político, que eu preciso respeitar, né, a tua escolha de gênero, de fé, enfim. Mas daí chega lá na hora a pessoa, né, vai para outro lado, porque ela não deixou muito claro, ela só deu uma ideia e eu embarquei por falta de amadurecimento e conhecimento político, né? Então, isso, para mim, é grave e está na hora, minhas amigas e amigos, que as redes tomaram conta, né? Como eu disse antes, quem não está na rede social, no Instagram principalmente, não existe. Eu ouvi essa frase e fiquei impactada e verdadeiramente né? Crianças, animais, têm Instagram, né? Tem contas de Instagram. Então, nós precisamos, gente, precisamos muito observar o que os candidatos estão falando. E olha só, gente, como eu disse, eu sou de centro-direita, né, já fui presidente de partido, já fui assessora e coordenadora, assessora de políticos, coordenadora de campanhas. E eu quero citar aqui uns exemplos, tá? Eu vou citar 3 exemplos, vou citar 4 exemplos aqui. Eu quero citar o exemplo da deputada Nadine. A Nadine, ela tinha, né, uma proposta, uma clareza, né? Ela é segurança, empreendedorismo feminino, políticas para as mulheres e família. Ok. Tu vai para comandante Nádia, né? Ela tem um discurso também muito firme, né? Uma posição ideológica muito firme, que isso hoje se tornou mais visível, né? O posicionamento, mas antes era desafiador e ainda existem muitos políticos, né, que troca de partido como quem troca de camisa e daí tu não sabe nunca qual é a posição ideológica, porque não tem posição ideológica, tem o partido que vai eleger ele ou que vai beneficiá-lo de alguma forma, né? Então, assim, a comandante Nádia, ela tem posicionamento firme, né? A Mônica Leal de um posicionamento pela transparência, pela ética, pela direita, pela segurança, de uma forma, assim, olha, incomparável daqueles políticos e políticas que eu convivo com muitos, que eu conheço, né? E vou trazer também a deputada Diana Santos. Ou seja, extrema esquerda, né, com a sua posição religiosa, seu posicionamento firme, combatente, e que ela dizia na campanha dela, eu quero ser a primeira mulher negra a ocupar, até me arrepio, me emociono, a ocupar uma cadeira na Câmara Federal. Me emociono por quê? Porque é uma mulher que põe as caras, que fala, não importa a opção sexual, não importa a opção religiosa, a opção política, ideológica, não importa, eu respeito demais ela. Por quê? Porque é uma mulher que botou as caras, ela diz quem ela é. Tu não te engana com ela. Tu não te engana com a Diana Santos, tu não te engana com a Mônica, tu não te engana com a Nadine, tu não te engana com a Mônica, tu não te engana com a Silvana Covatti, que eu sou fã também, uma mulher posicionada na família, posicionada na fé. Às vezes dizem assim, mas a família Covatti, uma família que trabalha unida, é posicionada, transparente. E eu admiro essas mulheres porque são posicionadas e super transparentes, né? Amália, nós temos 2 minutos. 2 minutos, tá? 2 minutos. Gente, Gladys, que saudade, Gladys. Que saudade, que saudade. Nelly, minha amadinha, beijo, né?
Também um abraço aí para o Paulo, que estava aqui conosco, também lá da Barra do Ribeiro. Agora, acho que nós temos menos de 2 minutos. Vamos dividir. Vamos aí. 1 minuto para ti, menos de 1 para mim. Conclua com uma frase, uma orientação. Eu falo muito que posicionamento é importante para todo mundo que está nas redes sociais. Isso que tu falou da ideologia política serve para tudo, né, na verdade. Então, aquilo que eu acredito, eu preciso defender, eu preciso ser coerente. E o meu posicionamento, para que ele se sustente no dia a dia, ele precisa ser de dentro para fora, que é o quê? É aquilo que eu acredito, aquilo que me representa, que vai chegar até o meu público, para que eu não precise correr atrás das pessoas e elas sejam atraídas pelos meus valores, por quem eu sou, pela minha fala, pela minha coerência, pela minha congruência. Aquilo que eu falo, eu aplico no meu dia a dia. Ai, coisa boa, né? Tô toda arrepiada aqui. Eu queria falar mais, mas não pode, tem 1 minuto agora. Gente, nós entregamos ouro, nós entregamos orientação para você, que você já pode começar a praticar agora. Eu vi aqui que algumas já pediram, né? Então, nos chame pelo nosso Instagram, ou se você tem nosso celular, nos chama também a partir de amanhã de manhã, porque nós vamos, com certeza, te dar essa mentoria gratuita. Você vai fazer 3 perguntas, nós vamos responder. E ficamos por aqui com o Despertando Mulheres na TV. Até a próxima segunda-feira com mais um Despertando Mulheres na TV pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Deus abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro.